E eu já estou há 2 semanas com um versículo que não sai da minha cabeça. E uma dica para você: quando tem um versículo bem conhecido, principalmente, que não sai da sua cabeça, é porque Deus quer falar algo com você. Ou é para você falar isso para alguém, ou é para você ministrar isso para você mesmo. E foi assim que aconteceu comigo. Um versículo bem conhecido, Mateus capítulo 7, verso 13. Coloca para mim. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Tem outra versão aí, que é o próximo. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, só que poucas pessoas encontram este caminho. Pode deixar aí pra gente. Eu fiquei com isso na cabeça. Irmãos, o próprio Jesus está dizendo que o caminho é difícil, é apertado. A porta, a caminhada cristã é difícil, é apertado. E porque é difícil e apertado, muitas pessoas não entram, ou entra e não fica. Por isso que nós somos 40 milhões de evangélicos e 40 milhões de desviados. Porque o caminho é difícil. O próprio Jesus está falando, é difícil. E porque é difícil, muitas pessoas não conseguem ficar nesse caminho. Isso dói, irmãos. Porque Jesus fazer um caminho difícil? Porque uma porta difícil. Se é difícil, muitas pessoas não vão conseguir. Não porque elas não podem, mas porque é difícil. Aí eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, mas muitos então não vão entrar nessa porta, porque ela é estreita, ela é apertada. Muitos não vão andar neste caminho, Senhor. Sabe o que Jesus falou para mim? Sim, é o que ele diz no próximo versículo, verso 14. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. O próprio Jesus está falando: sim, eu sei, o caminho é apertado, a porta é apertada. E porque é apertado, poucas pessoas que vão conseguir encontrar. Na NVI diz apertado, na versão King James diz difícil. Então você imagina assim: o mundo, ele tem várias portas. O que é a porta? Porta é um local onde você vai entrar. Então tem pessoas que escolhem o seu caminho, a sua porta. Tem pessoas que escolhem as drogas. Tem pessoas que escolhem a farra, as bebidas, o mundo. São portas, são caminhos que a pessoa decidiu trilhar. E no mundo existem várias portas e caminhos, e cada um dirige o seu segundo a sua liberdade. E Jesus diz que todas essas portas são largas e espaçosas. Aí Jesus fala que no mundo Ele colocou uma porta, escrito salvação. Então em um monte de porta, imagina uma feira de portas, e cada porta vai gerar um caminho. E no meio de uma feira de portas, tem uma porta pequena, simples, de um homem, um carpinteiro, filho de Maria, escrito assim, salvação. E aquele homem, ele começou a pregar: ei, você que quer ser salvo, entre por essa porta. Eu preparei um lugar para você. Eu vou te contar o plano de salvação. Eu morri na cruz, eu fui o segundo Adão e morri na cruz. Se você crê, você vai entrar por essa porta e você vai ser salvo. Então quem que é a porta? É Jesus. Vamos ver isso na Bíblia. João capítulo 10, verso 9. Jesus diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim
será salva, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Então o próprio Jesus diz: eu sou a porta. A única maneira de você ser salvo é através de Jesus. Então o Evangelho, ele é conhecido como a boa nova, boa notícia. É uma notícia boa e nova. É o plano de salvação, Jesus é a porta. E Ele está convidando: gente, eu quero salvar vocês. Quem quiser, entra em mim, que eu sou a porta. E as pessoas que estão no mundo começam a ouvir o Evangelho. E a pessoa, ela vai no encontro, ela vai na célula, ela vai no culto, ela vai através de um amigo, e ela conhece Jesus. E ela entende: opa, existe um inferno, existe um céu. Agora Jesus quer me salvar. Eu quero entrar por essa porta. E Jesus falou: se você quer ser salvo, entra nessa porta e você vai ser. Então o primeiro passo a pessoa toma, que é entrar pela porta. É aquele momento no apelo que o pastor, alguém chegou e falou: você que quer aceitar Jesus na sua vida, aí você toma uma decisão e você fala: eu quero. É uma decisão, é você chegando até Jesus, abrindo a porta e entrando para ser salvo. E milhões de pessoas estão sendo salvos porque Jesus é a porta. Mas depois que você aceita Jesus, você é arrebatado aos céus? Não. Aí depois que você entra pela porta, vem o caminho. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Aí você entrou. Aí Jesus, agora você vai começar uma caminhada cristã. Aí Jesus diz: agora tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então você toma uma decisão. E a decisão já não é fácil, porque o próprio Jesus diz que a porta, ela é apertada. Se ela é apertada, a bagagem do mundo não consegue entrar. Então você está na igreja, você está no encontro, e você sente que você decide entrar pela porta. É automático de você tomar decisões na sua vida. E as bagagens do padrão do mundo, as coisas do mundo, não conseguem entrar porque a porta é apertada. Quando é porta larga, você entra. Mas quando a porta é apertada, você não consegue entrar. Então você toma uma decisão, você entra na porta, você tem que deixar as bagagens do mundo. Aí Jesus chega e fala: agora você vai tomar o meu jugo. Eu já preguei sobre isso, os irmãos lembram. O que é o jugo? É um instrumento onde você paira dois animais para andarem juntos. Jesus diz num contexto para o pessoal entender na época. Então o que Jesus está falando? Agora que você entrou pela porta, você vai andar comigo nessa caminhada cristã. Mas Jesus diz que o caminho é apertado. Você vai andar com Jesus, mas o caminho é apertado. Então você descobre que o caminho não é mil maravilhas. Você aceitou Jesus, você passou pela porta, tomou uma decisão, aí você começa a andar com Jesus, e você entende que o caminho não é como você pensava. Por exemplo, você está na igreja, aí você vê uma pastora que está sendo acusada de matar o próprio marido. Aí você fala: eu tenho que caminhar com esse tipo de gente que diz que é cristão. Aí você vem na igreja, aí você vê pessoas cristãs com mau testemunho. Aí você vê crente que anda indecente. Aí você vê ministérios que não dão um bom testemunho, integrantes de ministério. Você vê obreiros, você vê líderes, você vê pastores. Aí na caminhada cristã você olha e você fala: nossa, eu não pensei que era assim. E as coisas começam a ficar apertadas, a ponto de muitas pessoas olhar e falar: nossa, esse caminho está muito difícil. Andar com crente é muito difícil. E muitos simplesmente decidem sair do caminho, sair da porta
e voltar para o mundo. Por quê? Porque na caminhada cristã, Jesus é o mestre, Jesus é o bom pastor, e nós somos 40 milhões de ovelhas seguindo Jesus. Só que esses 40 milhões tem todo tipo de ovelha. Só que quando você está caminhando, é muito difícil a caminhada cristã, porque a gente tem que lidar com cada tipo de pessoa, que você fala, nossa, isso aqui está muito difícil, isso aqui está muito apertado. E muitas pessoas acabam voltando para o mundo. Mas uma coisa interessante na caminhada cristã, é que Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, andem comigo e aprendam de mim. Isso é muito importante, porque você vai começar a sua caminhada num caminho difícil, apertado. Se você não olhar para Jesus, se você não aprender com Jesus, você não vai conseguir suportar o caminho. Porque a gente olha para as pessoas e as pessoas nos desanimam. E Jesus ele está falando, agora você vai caminhar comigo, é para você aprender de mim. Esse é um dos grandes segredos da nossa vida. Quando a caminhada cristã está muito difícil, olha para Jesus, aprende dele. Mas a gente não quer isso, porque tomar um jugo com Jesus, aprender de Jesus, muitas vezes vai ser que nem os discípulos. Quem pode suportar essas palavras? Por exemplo, nós estamos lendo Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz o mesmo capítulo, no versículo 1. O que nós precisamos aprender com o nosso mestre. Está andando com Jesus no caminho, ele fala isso para nós. Para de julgar, para que você não seja julgado. Próximo. Pois da mesma forma que julgar, você será julgado, e a medida que você usar também será usado para medir você. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tudo conhecido, irmãos, mas a gente não aprende isso daqui. A gente começa a olhar o ministério de dança, o ministério de louvor, e os crentes, e os líderes, e a gente não olha para Jesus. Porque se a gente está andando com Jesus e o caminho está muito difícil, está muito apertado, aí Jesus olha e fala, ei hipócrita, para de olhar para o seu irmão, olha para mim. Por que você olha para o seu irmão, sendo que você também tem as suas áreas? Anda comigo, me segue, aprende de mim. Mas por que o caminho fica insuportável para muitas pessoas? Porque a gente está olhando para as ovelhas, e a gente não está olhando para o bom pastor. Outro exemplo de pessoas que conheceu a porta e descobriu que o caminho é difícil, é apertado. Porque a pessoa que ela entrou pela porta, ela tomou uma decisão. Sabe o pedido de casamento? É uma decisão. Sabe quando o marido chegou assim em você, amor, quer casar comigo? Um dia você estava na igreja e você quis ser a noiva, porque você conheceu o noivo Jesus Cristo. E você fala, eu quero. Então você entrou pela porta do seu casamento. Mas depois da porta vem um caminho. E o mais difícil não é a porta, apesar dela já ser estreita. Apesar de quando você tomar uma decisão de você casar, coisas do passado têm que ficar. Mas o mais difícil agora é o caminho. Porque caminho é um processo, porta é uma decisão, caminho é um processo. Caminho é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então você começa a sua caminhada cristã com Jesus,
E você entende que o caminho é muito difícil, é muito apertado. Aí você foi no encontro, você veio na igreja, aceitou Jesus, entrou pela porta, começou a caminhar. Aí você veio na igreja, aí a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala isso para você. Gálatas capítulo 5, verso 19. Na sua caminhada cristã, Deus fala isso. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Eu repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é difícil, irmão. Isso é apertado. A pessoa, ela decide Cristo, ela entrou pela porta, mas ela vê que a caminhada, olha o padrão do mundo e olha o que a gente tem que lutar contra. E Deus é bem claro: se vocês praticam essas coisas, vocês não vão entrar no reino de Deus. Aí as pessoas olham: ah, não, isso aqui é muito difícil para mim, eu vou voltar para o mundo. Isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui é muito difícil. Por exemplo, o que é imoralidade sexual? Sexo antes do casamento, ficar. O padrão de Deus, o padrão do reino dos céus, você não pode ter sexo antes do casamento. Você não pode ficar, porque se você faz isso, você não vai herdar o reino de Deus. Mas eu, como pastor de jovens, eu conheço a realidade. Então eu tenho uma estatística para você: a cada 10 casais, 8 têm relações, 5 estão lutando contra, os outros não. E 2 conseguem, na luta, mas conseguem. Eu não vou falar os dados de jovens que estão ficando, mas a Bíblia diz que se você faz isso, você não vai herdar o reino de Deus. Mas vamos ser sinceros. Olha o versículo 20. As inimizades, isso a gente não tem. Brigas, não, a gente não tem. Ciumeiras, não, a gente não tem. Acesso de raiva, não. Ambição egoísta, não. Desunião, não. Divisão, não. Invejas, não. Não, a gente não tem nada disso. Porque se a gente tem, Deus está falando que a gente não vai para o céu. Você entende a realidade do mundo e o que a gente tem que lutar contra? E eu fiz essa pergunta para Deus. Falei: Deus, mas o Senhor sabe que nós praticamos algumas coisas dessas aqui. E aí? Irmãos, voltando para a imoralidade sexual, eu já namorei, irmãos, e eu sei o quanto é difícil, é quase impossível. Eu até falo, eu agradeço a Deus porque eu sou pastor, porque você acha que se eu não fosse, eu não sei como que seria, porque é muito difícil. Aí eu falo: Deus, por que o Senhor coloca umas regras tão difíceis? E o Senhor, como nos conhece, o Senhor que criou, o Senhor sabe que é difícil. E eu fiz essas perguntas para Deus. Mas Deus, a gente está no meio disso aqui, então ninguém vai para o céu. Aí o Senhor me levou num contexto desse versículo. Nós estamos lendo o versículo 19. E olha o que diz o contexto, que é o versículo 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer.
o Espírito nos impele, ou seja, nos impulsiona, nos empurra na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Fala comigo, o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Elas brigam o tempo todo. E eu entendi que a questão não é se você vai fazer ou se não vai fazer. A questão é se você está na caminhada cristã, lutando o tempo todo contra o padrão deste mundo, contra o pecado. Esse é o segredo. Se você está na caminhada cristã dizendo: Senhor, liberta-me de mim, miserável homem que sou, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Se você está assim, você está sendo um salvo. Mas se a gente se entrega ao padrão deste mundo, a gente não será salvo. Mas eu fiz uma pergunta, falei: Deus, mas por que um caminho tão difícil? Por que um caminho tão apertado? Sabe o que parece quando a gente lê isso? Parece que Deus é assim, ó: isso aqui eu quero, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Se você fazer isso, você vai para o céu. Se você fazer isso, você vai para o inferno. A gente pensa que é assim. Até que eu comecei a entender que não é assim. Eu vou mostrar para os irmãos. Primeiro, para nós entendermos. Vamos pôr a questão da imoralidade sexual. Por que Deus coloca uma regra tão difícil para nossas vidas? Primeiro, pelo nosso bem-estar. O maior problema dos casais e dos jovens que nós vemos hoje é porque a pessoa ela tem relação com pessoa e depois ela tem com outra. E nós sabemos que uma relação sexual é uma ligação de alma. Aí quando você tem uma relação com uma pessoa e não vai estar mais com ela, vai estar com outra, a ligação da sua alma vai estar ligada com aquela pessoa. E nisso nasce os atritos. Quando nós vemos, por exemplo, por que a gente não pode beber uma geladinha num calor? Por que Deus não quer isso? Primeiro, o nosso bem-estar. É o que o pastor falou. Um rapaz, infelizmente, ele acabou bebendo e sofreu um acidente. Então, primeiro é o nosso bem-estar. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso, irmãos. Quando você pega a lei seca, que se você beber e dirigir e a polícia pegar você vai pagar 3.000 de multa, é uma proteção para você. Mas o que Deus coloca na Bíblia é bem mais que o nosso bem-estar. O que Deus coloca na Bíblia é o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Qualquer coisa, olha o que Deus fez. Deus olhou para a humanidade e Deus falou: isso aqui vai separar eles de mim. Isso aqui vai separar eles do meu caminho. Isso aqui vai separar eles da salvação. Isso aqui vai separar eles de mim. Tudo que for separar nós de Deus, Deus colocou como pecado. Não é uma questão que Deus quer ou que Deus não quer. Essa lei é amor. Deus quer nos salvar. Para Deus nos salvar, Ele fala: isso aqui é pecado. Se você cometer isso aqui, você não vai herdar. Mas não é porque Deus não quer deixar você entrar. Porque se você comete isso aqui, você se afasta dEle. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O que é pecado? É tudo aquilo que vai me afastar da salvação. Não é que Deus quer um caminho apertado, mas o caminho apertado é a única maneira de você ser salvo. O caminho apertado é amor. As leis pesadas de Deus é amor. Deus é amor.
Não é que Deus, Ele sabe o quanto que é difícil, por isso que Ele fala: anda comigo, eu vou te ajudar. Porque Ele sabe que é diariamente uma luta contra a natureza pecaminosa. Mas Tiago, você falou semana retrasada que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então se eu estou andando com Jesus, a caminhada cristã é assim: a gente está andando com Jesus no nosso jugo com Ele, aí a gente tropeça aos nossos pecados. Está andando com Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Você continua a caminhada cristã, aí você tropeçou, aí você fala: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, etc. A gente está andando com Jesus, Jesus perdoa os seus pecados. Então se Jesus perdoa os meus pecados, por que eu não vou herdar o reino dos céus? Porque o pecado nos separa de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte. E aqui que entra o pecadinho e pecadão. A gente fala que não existe pecadinho e não existe pecadão. E não existe, para Deus não existe. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que você faça, a graça vai sempre superabundar o pecado. Então não existe pecadinho e pecadão. Não, para Deus. Para nós, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você está na caminhada cristã, num caminho apertado, seguindo Jesus. Você pecou, o salário do pecado é a morte. Você está se separando de Deus, o seu pecado. Ou seja, quanto maior o seu pecado, mais você vai se afastar de Deus. Porque a cachoeira, o oceano continua na caminhada. Só que a cachoeira, o oceano está lá na frente. Só que o seu pecado está te afastando de Deus. Quanto maior o seu pecado, mais você está se afastando dele. Mais você está chegando perto da porta. O salário do pecado é a morte. E Deus, Ele olha e Ele fala: eu não quero que você morra espiritualmente. Eu não quero que você vá para o inferno. Então eu vou ter que apertar esse caminho aqui. Então você está na caminhada cristã e você pecou e Jesus te purifica. Agora quanto mais você pecar e quanto maior for o seu pecado, não muda nada para Deus, mas acaba com você a ponto de te matar. Quanto maior o pecado, mais te afasta do Pai. Então eu comecei a entender por que esse caminho é tão apertado. É cuidado. É a única maneira. E como diz essa canção, Ele fez um caminho por onde eu não conseguiria ir. Talvez você fale: mas ela ainda é apertado. Sim, mas antes nem caminho tinha. Jesus morreu na cruz para abrir um caminho, para abrir uma porta que antes não existia. E Ele está falando: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Sai deste mundo, porque eu quero te salvar. A pessoa passa pela porta, aí Jesus fala: agora toma o meu jugo e vamos. Jesus, mas eu sou pecador, vamos, vai acabar. Irmãos, a humanidade vivia até quase 1000 anos. Deus viu o quanto é difícil a gente lutar contra o padrão deste mundo. Deus abaixou para 80, 90, 100 anos. Sabe por quê? Porque Ele quer levar você para casa. Porque Ele quer que você vença neste caminho. Porque Ele sabe que esse caminho é apertado, é difícil, é estreito.
Quem dera que a gente só passasse pela porta. Vou dar um exemplo. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele decidiu passar pela porta, ele aceitou Jesus e foi para o céu. Se uma pessoa ela está no leito de UTI e alguém vai pregar o evangelho para ela, ela aceita Jesus, é uma decisão, ela entra na porta, mas ela não trilha um caminho, ela já vai para o céu. Agora a nossa realidade é, a gente foi, passou pela porta, só que não é nem um começo, agora tem um caminho, e Jesus diz, é apertado. Sabe por que Jesus fala que é apertado? Porque a gente chega assim e fala, Deus, você não está vendo? Você não está vendo como está difícil? Você não está vendo como é difícil? Ele fala, eu sei, eu mesmo disse que é apertado. Aguenta, como diz aquela canção, não pare. Às vezes você está no caminho há anos, anos e anos, e você olha e você fala, Deus, eu não tenho mais forças, essa caminhada é muito difícil. Olha ao meu redor, olha a minha situação, olha os meus pecados. Deus fala para você, não para, está acabando. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 3. Olha o título, a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio da porta e do caminho Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora, igreja. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Na caminhada cristã, o bom pastor é Jesus Cristo. Aí Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores. Então quando nós vemos a palavra, nós vemos a vida do apóstolo Paulo. Ele fala, sejam meus imitadores. E ele continua, e olhem também com atenção os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Na caminhada cristã, quer vencer? Olhe para pessoas de exemplo de vida cristã. Olhe para o trigo, não olha para o joio. Sabe por que muitas pessoas estão num caminho e está apertado e ela quer abandonar? Porque ela só quer andar com o joio. Ela não anda com pessoas que vai falar, irmão, vamos junto, vamos caminhar com Jesus, a gente vai vencer. Não, ela caminha com pessoas que falam mal da igreja, ela caminha com pessoas que vê tudo errado em tudo. E por causa disso, a pessoa acaba se afastando. Ou seja, a pessoa está se desviando do caminho e ela começa a levar outros também. Aí o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores e olhem para pessoas que vai dar um bom exemplo, que vai ajudar você na caminhada, porque a caminhada é difícil, a caminhada é apertada. Ei, irmãos, você quer vencer na caminhada cristã? Quem que está andando com você? Quem que está lhe dando força para você continuar na sua caminhada cristã? Próximo. Já disse isso muitas vezes, agora repito, chorando. O apóstolo Paulo, ele começa a escrever essa carta, ele começa a chorar.
Ele diz: existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Nesse momento é o momento que o apóstolo começa a chorar. Irmãos, dá um desespero dentro de mim. Eu mandei tanta mensagem para pessoas para estar aqui, sabendo que o caminho é apertado, mas eu sei que esse é o único caminho que leva à vida. Sabe quando o apóstolo Pedro, ele chegou e falou: Senhor, para onde eu irei? Que caminho eu irei? Que porta eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, a vida, a salvação é só por este caminho. Eu sei que está difícil para você. Eu sei que quando você vê a Bíblia e você fala: nossa, é muito difícil. E o Pai sabe também. Mas não tem atalho, irmãos. Não tem atalho. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Pai. Ele é o caminho. Se não for essa sua renúncia de você chegar na ceia, você pegar o pão e pegar o cálice e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, e você tomar a ceia, não tem outro caminho, é esse caminho. Lá fora é tranquilo, o espaço, o caminho, a porta é tranquilo. Você está no lugar certo, igreja. Entre milhões e milhões, você está no lugar certo. E eu sei que não está fácil para você. Vamos continuar. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco, mortal, pecador, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para si o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. A Bíblia é cheia de promessas da eternidade, igreja. Porque nessa caminhada cristã que está muito difícil, que você está pensando em abandonar e largar, lute. Não adianta você pedir para Deus aliviar um caminho que já é apertado. Não adianta você falar para Deus: Deus, olha esse fardo, olha esse peso. Não adianta, porque o caminho é apertado. E deixa eu falar uma coisa para você: a porta não passou por reforma, ela continua apertada. Se você não lutar contra o padrão deste mundo, você não vai herdar a eternidade. Não porque Deus não quer você, é porque você não vai conseguir ficar perto de Deus praticando certas coisas. Ou você está aqui, ou você está num bar, ou você está aqui, ou você está na balada, ou você está aqui, ou você está com o namorado. Não é que Deus coloca leis, é que um monte de coisa separa a gente dele. Sabe quando o pai chega no filho e fala: filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O filho olha e fala: não posso fazer mais nada, eu tenho que ficar de castigo, eu tenho que ficar trancado. Mas o filho não entende que isso é amor, isso é cuidado, isso é proteção. Um pai perdeu um filho porque bebeu. Irmãos, a Bíblia não é para deixar a gente mal. A Bíblia é para você entender o que está te separando de Deus.
Quando Jesus fala: se você não me amar mais que o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, não é que Deus quer ser maior, é que Deus está falando: não deixa nada me separar de você, porque só eu posso te salvar. Para de querer andar num caminho largo, porque esse caminho largo, o destino do caminho largo, aonde que é? Inferno. O mundo está num caminho largo, está de boa, está passeando e está rindo da gente, porque crente não faz isso, crente não faz isso, crente não faz isso. Porque nos anos 60, relação sexual antes do casamento era um absurdo. Hoje é brega. Hoje é um absurdo um jovem não ficar. A porta para nós hoje está muito mais apertada do que antigamente. Ou seja, nos últimos dias o amor de muitos está se esfriando. Sabe por quê? Porque a porta está cada vez mais apertada, porque o mundo está cada vez mais liberado. Então hoje, ser cristão hoje, meu Deus do céu. Se coloque de pé nessa noite. Como é que está o seu caminho? O que está separando você de Deus? O que está afastando você do Pai, do caminho? Muitos estão aqui chegando na porta, está saindo da porta que é a salvação, e não está enxergando. O Pai te ama, igreja. Oh Espírito Santo de Deus, deixa o Senhor falar com você nessa noite. Fala: Senhor, eu quero o caminho apertado de novo, porque esse caminho apertado vai me levar à vida eterna, à salvação, aos céus. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, que disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a minha fé. Senhor, eu não quero caminhos largos, eu não quero o padrão deste mundo, eu quero entrar pela porta, eu quero ser salvo. Fala para Ele: Senhor, me ajuda a continuar nessa caminhada, me ajuda a não desviar desse caminho, Senhor, me ajuda a olhar somente para Ti, ó Deus. Me ajude a olhar e andar com pessoas que me fazem bem espiritualmente, que me levam para mais perto de Ti, ó Deus. Não queremos atalhos, não queremos caminhos largos, só queremos ser salvos. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda na caminhada cristã. Estamos cansados, estamos fadigados, o mundo está nos sufocando, Deus. O mundo está gritando, querendo que a gente saia desse caminho apertado. Mas o caminho apertado leva aos céus, é a cruz, é Cristo, não há outro caminho, Ele é o caminho. Pelo vermelho de sua túnica, Ele abriu um caminho para você, igreja. cada prego, a cada martelo. Esse caminho custou caro. Essa porta, Pelas feridas que afligiram o Senhor, segundo Adão, posso ouvir o seu clamor. oh Deus, Pai, eu desejo que eles sejam em mim, olha a oração de Jesus. para que vejam sua glória.
Você tem um caminho hoje. Fiz o caminho. Você tem um caminho que você não conseguiria. Eu não poderia. Você jamais iria conseguir. Fiz o caminho por onde eu não poderia ir. Você tem um caminho, igreja. É difícil sim, é apertado sim, mas hoje você tem. Diz a túnica. A cada prego, a cada batida, das feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam. O Espírito Santo está clamando por você, Para que vejam tua glória, para que você o